Olá pessoal, esse áudio é referente à terceira nota de aula do curso de Introdução às Variáveis Complexas, áudio do dia 28/7/2020. O objetivo dessa terceira nota de aula é apresentar as soluções de alguns, se não todos, os exercícios da primeira lista, dos primeiros exercícios que foram colocados para vocês fazerem, certo? A nota de aula começa com o exercício 35, da página 8 do livro texto. É um exercício aparentemente bem simples, né? Você tem um número complexo e a única coisa que o exercício pede é que você diga qual é a parte imaginária desse número complexo. Lembrando que esse número complexo ele é formado por uma potência de um número complexo dividido por outro número complexo, que é i-2, certo? De novo, esse exercício ele aparentemente não apresenta nenhuma dificuldade. Essencialmente para a solução, o que você deve fazer é resolver o produto, né, de 1 menos i raiz de 3 por 1 menos i raiz de 3. Descobre que número complexo é esse. No caso, você encontra no final da primeira linha da solução menos 2 raiz de 3i. E aí o que você faz é pega esse número complexo e divide por i menos 2. Claramente, como você tem um complexo no denominador, você tem que multiplicar em cima e embaixo no numerador e no denominador pelo conjugado, para que o número de baixo, né, deixe de ser um número complexo e passe a ser apenas um número real. E aí você faz as multiplicações, né? Multiplica os dois números complexos de cima e multiplica os dois números complexos de baixo. Lembrando que os dois números complexos de baixo tem que dar um número real, porque você está com um complexo e o seu conjugado, certo? Uma vez que você fez isso, essencialmente você vai organizar o seu número complexo e vai encontrar a parte real e a parte imaginária. E aí o exercício está pedindo apenas a parte imaginária desse número complexo. Isso foi a questão 35. Na página 2, é solicitada a solução da questão 36, para mostrar de novo um quociente de números complexos que dá um certo número complexo. Tá? Esse número complexo é 1 mais i tangente de θ sobre 1 menos i tangente de θ. Mostrar que isso é cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. Certo? E essencialmente o que a gente tem que fazer de novo. O objetivo é seguir o procedimento mais natural, já que eu tenho um número complexo, que é um quociente. A primeira coisa óbvia a se fazer é tentar tirar do denominador esse número complexo, fazer com que esse número complexo se torne um número real. E aí para fazer isso, você pega o conjugado dele e multiplica e divide por esse conjugado, que é 1 mais i tangente de θ. E aí faz a continha, né? Faz o produto dos dois números complexos de cima pelos dois números e os dois números complexos de baixo. Lembrando que os dois números complexos de baixo, né, já que um é o conjugado de outro, vai dar um número real. É 1 mais tangente ao quadrado de θ. Você separa esse número complexo na sua parte real e na sua parte imaginária. E essencialmente lembra que tangente de θ é seno sobre cosseno. Tá? Então, uma vez feito isso, você começa a resolver tudo em termos de seno e cosseno. Tá? Uma vez que você faz todas essas identificações, né, de tangente de θ por seno de θ sobre cosseno de θ e resolve tudo, o que você encontra é no início da página 3, o seguinte número complexo: cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ mais 2 vezes seno de θ cosseno de θi. Só que usando as identidades trigonométricas, cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, isso aqui nada mais é do que o cosseno da soma
de arcos. Só que como tem quadrado, significa que esses arcos são iguais. Então seria cosseno de θ mais cosseno de θ mais θ. Só que θ mais θ é 2θ. Então isso daria cosseno de 2θ. Do mesmo jeito, 2 seno de θ cosseno de θ é a simplificação da identidade trigonométrica do seno da soma de dois arcos. Porque seria seno de alfa cosseno de beta mais cosseno de alfa seno de beta. Só que alfa e beta, no caso aqui, são iguais, são o próprio θ. Por isso eu tenho seno de 2θ. Tá? Na dúvida, você pode eventualmente pegar uma tabelazinha de identidades trigonométricas para fazer essa conferência. Tá? E essencialmente isso finaliza o exercício 36. O próximo exercício, o exercício 37, também não oferece muita resistência. Você tem dois números complexos, alfa e beta, e essencialmente o que você tem que mostrar é essa identidade abaixo, né? Essa identidade abaixo é uma espécie de regra do paralelogramo, certo? Nos números complexos. E aí não tem muito o que fazer. O que você faz é o seguinte: como alfa e beta são complexos, você encontra formas genéricas para ele. Então eu pedi para você supor que o alfa era alfa 1 mais alfa 2i e o beta era beta 1 mais beta 2i. E aí o que foi que eu fiz? Essencialmente eu fiz a continha, né? Eu fiz a continha do módulo de alfa mais beta ao quadrado. Você desenvolve a continha, né? E organiza ela, né? Você faz toda a continha e depois organiza ela de tal sorte que você tente mostrar que vai aparecer o módulo de alfa ao quadrado e o módulo de beta ao quadrado. Foi o que eu fiz. Ó. Lá no final eu tenho módulo de alfa ao quadrado mais módulo de beta ao quadrado mais alguma coisa, mais um outro termo. Do mesmo jeito que eu fiz para alfa mais beta, eu faço para alfa menos beta. Desenvolvo e aí eu vou encontrar alfa, módulo de alfa ao quadrado mais módulo de beta ao quadrado. E o mesmo termo que eu encontrei no outro, só que agora negativo. Então, quando eu somar aquela parte com essa parte, né? Quando eu somar 1 com 2, a parte do fim vai ser cancelada, as duas partes do fim vão ser canceladas, e as partes iniciais, a primeira e a segunda parte, né? Com respeito a alfa e com respeito a beta, vão se somar. Então, eu vou ter exatamente duas vezes o módulo de alfa ao quadrado, mais duas vezes o módulo de beta ao quadrado. E isso essencialmente finaliza o exercício, tá? Não tem muita dificuldade não na resolução desse exercício não. Exercício da página 12, a questão número 20, para você provar essas identidades aí, elas essencialmente são variantes das identidades trigonométricas, tá? Só que agora, em vez de você somar dois arcos, você soma três arcos iguais, tá? Θ mais θ mais θ. E aí a ideia interessante aqui, claramente você pode fazer isso na força bruta, né? Você poderia tentar usar as identidades trigonométricas duas vezes e obter o resultado. Tá? Isso é possível ser feito, esse exercício é possível ser feito de várias maneiras, mas é óbvio que como a gente está num curso de variáveis complexas, a ideia seria usar algum aparato complexo, certo? E então o que foi que eu fiz? Eu usei um aparato complexo que foi a fórmula de De Moivre, tá? Então quando você tem a fórmula de De Moivre para utilizar, sabendo que cosseno de θ mais i seno de θ ao cubo é exatamente cosseno de 3θ mais i seno de 3θ, tá? Só que isso é De Moivre que diz. Só que por outro lado você também pode desenvolver. Você pode desenvolver esse cubo, o cubo perfeito, esse cubo perfeito onde é cosseno de θ mais i seno de θ. Quando você desenvolve, já que você quer um número complexo elevado ao cubo, você vai obter um outro número complexo, tá? Então, uma vez obtido esse número complexo, basta que você iguale a parte real com a parte real desse número complexo e a parte imaginária com a parte imaginária desse número complexo. E aí, essencialmente, o exercício acaba, né?
Então, o que você vai fazer de fato, né? Resumindo, você vai usar a fórmula de De Moivre e depois você vai desenvolver de fato o cubo. Você vai fazer o produto de 2 e depois multiplica por mais 1. Desenvolve, você vai encontrar uma parte real e uma parte imaginária. Certo? Aí você iguala, né? De 3 e 4 a sua parte real com a sua parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. De 3 e de 4 ao mesmo tempo. E aí dessa forma o exercício é finalizado. Página 15 do livro texto, problema 3. Certo? Ou seja, é uma questão envolvendo módulos. Problemazinho envolvendo módulos. Então você tem dois números complexos e você sabe, na realidade você tem três números complexos, Z1, Z2 e Z3. E o que o problema diz é que você sabe que o módulo de Z2 é maior do que o módulo de Z3, ou seja, em termos de comprimento, o vetor comprimento do Z2 é maior do que o vetor comprimento do Z3, tá? E então ele pede para você provar essas duas identidades aí, desses quocientes de números complexos em módulo, tá? E a coisa que eu digo na solução do problema, a primeira coisa que vem em mente é tentar verificar essa identidadezinha aí, né? Usando as propriedades do módulo e as hipóteses do problema, temos o seguinte, né? Já que o Z2 é maior do que o módulo de Z3, então o módulo de Z2 menos o módulo de Z3 é positivo. Mas eu sei também, usando as propriedades do módulo, que o módulo de Z2 menos o módulo de Z3, isso é menor do que o módulo da soma deles dois. E é também menor ou igual que o módulo da diferença, tá? Ok. Só que como é que eu descubro quem são esses dois números, né? O módulo da soma e o módulo da diferença. Ora, o módulo ele pode ser visto como a raiz quadrada do número pelo seu conjugado, né? Ou ainda, se você quiser, né, o módulo ao quadrado de qualquer número complexo nada mais é do que o produto desse número complexo pelo conjugado dele. Então, isso é uma formulazinha que vale dentro dos números complexos que você pode usar tranquilamente. E isso é o que eu faço nas identidades 6 e 7. Eu observo o seguinte, ora, os dois números em 5, né, os dois módulos em 5, tanto da soma como da diferença, na realidade eles são o produto desses números pelos seus conjugados. Claramente, isso aqui em raiz, tá? Pois bem, indo para a página 7, né, o que eu faço, né? Eu pego o primeiro número complexo. Meu objetivo é, já que aparentemente o número de baixo é um número complexo, né, Z2 mais Z3, o que eu faço? Eu pego e multiplico e divido ele pelo conjugado dele. Certo? Para quê, professor? Para que o número de baixo se torne um número real. Certo? Aí eu separo os módulos, fica o módulo de cima pelo módulo de baixo. Certo? Só que o número de baixo agora... ele é um número real, né? Certo? Então eu divido, eu separo todos os módulos, faço os cancelamentos que eu posso fazer, né? Eu posso cancelar o número complexo de cima pelo de baixo, um por um, e aí eu fico com Z1, módulo de Z1 sobre o módulo de Z2 mais módulo de Z3. Aí o que eu faço? Eu uso a identidade em 5 da página 6. Tá? E para provar a segunda desigualdade, essencialmente você usa o mesmo tipo de argumento. Tá? Você não vai ter nenhuma diferença, o que você vai fazer é a mesma coisa, só que agora você tem Z1 sobre Z2 menos Z3, o que você vai fazer é multiplicar pelo conjugado de Z2 menos Z3 e fazer o mesmo desenvolvimento que eu fiz nessa primeira identidade de módulos. Tá bom? Ok. Nesse momento, a gente continua com os exercícios, agora os exercícios da segunda nota de aula remota, né?
O primeiro exercício é o exercício da página 36, é o exercício 1. E o que ele pede para você fazer é determinar a parte real e a parte imaginária desse número complexo aí. W é igual a z ao quadrado menos 5z mais 3. Então o que você faz é você, como você não conhece quem é z, ele é genérico, então ele é algo do tipo x mais y. E aí você desenvolve, pessoal, tá? É um exercício que não oferece nenhuma dificuldade não. Você desenvolve o z ao quadrado, e depois você soma tudo e descobre o que é parte real e o que é parte imaginária. É um exercício muito simples esse primeiro. O quinto, aparentemente ele também não deveria oferecer muita dificuldade não, tá? Então, de novo, o que você vai fazer, claramente o objetivo primeiro a fazer é tentar tirar esse número complexo da parte de baixo, né, desse número W, que é z menos 3i, o conjugado de z, sobre o z menos o i. Então, o objetivo primeiro é tentar tirar esse conjugado aí de baixo, e aí é o que é feito lá na identidade zero. Se você descer um pouquinho mais e olhar a identidade zero, você vai ver que eu fiz isso, né? Eu peguei o z menos i e depois eu multipliquei pelo conjugado para esse número se tornar um número real, tá? Multiplica a parte de cima, tá bom? E aí depois que eu cheguei no final da identidade zero, aí eu vou assumir uma forma genérica para o z, e aí vou fazer a substituição. Aí descubro quem é z menos i ao quadrado em módulo, tá aqui é x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Determino quem é z menos 3iz conjugado, certo? E depois determino quem é z conjugado mais i. Pronto, e aí eu defini tudo isso em termos de x, de y e de números reais, tá? Uma vez que você tem essas informações, agora a questão é só reunir tudo, né? É só juntar tudo numa expressão só. Antes de juntar tudo, eu ainda fiz o seguinte, né? Eu ainda fiz a multiplicação do z menos 3i, z conjugado, por z conjugado mais i, usando as formas que a gente tinha encontrado para eles em termos de x e de y, né? Fiz o produto, né? E encontrei então uma expressãozinha, né? Lá no final de 2, da expressão em 2, lá no final. E aí você conclui juntando o 0, 1 e o 2, né? Quem é a parte real e quem é a parte imaginária desse número complexo W. Só vale salientar que no final eu coloco a observação, né, que a W não está definida para Z igual a I. E isso deveria ser natural para vocês. Do 6 do mesmo jeito, pessoal. Vocês determinarem quem é a parte real e a parte imaginária. Vou perder mais tempo com isso, eu acho que é bem fácil de entender. De novo, você pensa no Z genérico, x mais y, e faz a substituição, né? Vale a pena lembrar que quando você usa e elevado a y, isso se torna cosseno de y mais i seno de y, tá? Só para não ter nenhum engano. Na próxima página tem o exercício 9, que é determinar o domínio máximo dessa função aí, ó, f de z igual a z ao quadrado mais i menos i ao cubo sobre e elevado a z menos 1, em parênteses, cosseno de y. Ora, em cima eu tenho um polinômio de grau 3. Portanto, esse polinômio não oferece nenhuma resistência. Ele vai ser atendido nos complexos inteiros. Então, os problemas que eu tenho para essa função, elas são embaixo. São no denominador. O que é que eu tenho que fazer? Ora, eu tenho que fazer com que o denominador não zere. E a única maneira do denominador não zerar é que esse primeiro número é z menos 1 não zere e o cosseno de y não zere. Então o que eu tenho que fazer é isso. É fazer com que o elevado a z menos 1 não zere e o cosseno de y não zere. Aí o que você faz? Ora, descobre as possibilidades. Onde é que eventualmente esses números iriam zerar? Certo? Então o que você tem que fazer é isso. Então lá embaixo, né, depois de observe que, eu vou descobrir onde é que é elevado a z menos 1 zera, e aí eu descubro mais ou menos onde é que eles zeram, né? E para isso, o que eu vou ter que fazer é o seguinte, o seno de zero, ele zera, certo?
Para que o e elevado a z menos 1 zere, o seno de y tem que zerar, uma vez que o e elevado a x não zera nunca, né? É uma exponencial. Tá? Então basta que o y seja da forma k vezes π, onde k é um número inteiro. Só que por outro lado, o cosseno de y também não pode zerar. Então eu descubro onde é que ele zera. Tá? Tudo bem? Então eu descubro onde é que esse termo ele zera. Pois bem, e aí isso é feito na página anterior, porque é o seguinte, ó, quando você pega um k natural e ele é ímpar, você sabe que o cosseno ele vai responder menos y. Claramente eu estou pensando no y da forma k vezes π, certo? Quando você pega um k ímpar e pega o número da forma k vezes π, então você vai ter cosseno de y igual a menos 1. Quando eu digo ímpar, significa que ele é da forma 2p mais 1, certo? Onde p é um inteiro. Então esse número ele é da forma ímpar. Vamos pensar no natural, 2 vezes p mais 1, onde p é um natural. Então isso é 1, é 3, é 5, é 7, é 9, é 11, tá bom? Então quando você pega um y dessa forma, um ímpar vezes o π, então o cosseno de y vai dar igual a menos 1. Aí eu faço as continhas, né? Se isso acontece, eu multiplico o elevado a x em cada um dos lados, né? E descubro o seguinte, né? Que para todo x isso aqui deveria ser negativo. Claro, porque a exponencial de x é sempre positivo, né? Ok. Só que por sua vez, a identidade me diz que e elevado a x cosseno de y tem que ser igual a 1, certo? Se o k for um número ímpar, o que eu deveria ter é e elevado a x cosseno de y igual a 1. Só que, se o k for ímpar, o e elevado a x cosseno de y deveria ser menor do que zero, o que é absurdo. Ou um número é menor do que zero ou ele é igual a 1. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que o k não pode ser ímpar. Se o k não pode ser ímpar, então ele é sempre par. Se ele é sempre par, ele é da forma 2 vezes p, certo? Aí só que para não usar p, eu usei a mesma constante k. Então y na realidade tem que ser da forma 2kπ, tá? Isso é para que o e elevado a z menos 1 não zero. Do mesmo jeito que eu fiz essa análise para o e elevado a z menos 1 ser diferente de zero, a gente tem que fazer para o cosseno de y ser diferente de zero, tá? E aí você faz uma análise simples, né? Observando que o cosseno de y é igual a zero quando o y é da forma π sobre 2 mais kπ, certo? Ou seja, o z ele precisa ser diferente de uma coisa do tipo x mais π sobre 2 mais kπ, onde o k pertence a z. E o x pode ser qualquer coisa, porque o x não importa, né? Para o cosseno de y, o z ele pode ter qualquer x. Por quê? Porque o cosseno de y só enxerga a parte imaginária, ele nunca enxerga a parte real, tá bom? E então você junta então as duas informações, né? A primeira delas é que o y tem que ser alguma coisa da forma 2kπ, né? E a identidade acontece, né? Apenas quando o x for zero, na primeira parte do problema. E o outro, o x pode ser qualquer, mas o y tem que ser da forma π sobre 2 mais kπ. Certo? Então, quem é o domínio máximo da função? São todos os números complexos da forma x mais y, onde o z ele não pode ser 2kπ, não pode ser, porque isso faz com que a primeira parte do problema zere, o e elevado a z menos 1, e ele também não pode ser da forma x mais π sobre 2kπi. De novo, onde o x é qualquer e o k é um número inteiro. Essa é a solução desse problema. O próximo seria o problema 43, da mesma página. E o que você tem que fazer é estabelecer esse limite, né? Tá?
Ok. O que é que você tem que fazer? Você precisa mostrar que dado um epsilon, você consegue encontrar um delta, tal que para todo z do domínio dessa função, se o z está muito próximo do i, né, que é módulo de z menor do que o delta e positivo, então o f de z está muito próximo do 5i sobre i mais 1. Tá? Isso em módulo, ou seja, o módulo de f de z menos 5i sobre i mais 1 é menor do que o epsilon, certo? Onde o f de z é a função que foi dada dentro do limite já. Tá? Então, o que, que você vai fazer? Qual o seu objetivo? Você vai pegar o módulo da função menos o valor do limite e você vai manipular com o objetivo de encontrar z menos i. Certo? Então, esse é o nosso objetivo. A gente vai pegar o módulo da função menos o limite, que é 5i sobre i mais 1, e a gente vai manipular com o objetivo de encontrar z menos i. Tá? Então, eu coloco isso aqui embaixo, né? E aí coloco aqui embaixo, abaixo na página 7, e aí começo a fazer manipulações, né? Tiro o MMC desses dois números complexos, já que são dois quocientes, e começo a resolver. Né? O que tem produto eu resolvo, né? Todos os produtos eu vou resolvendo para encontrar um número complexo único, né? Com parte real e parte imaginária. Vou resolvendo, tá? Vou separando módulos quando me for conveniente fazer, né? Até que eu chego mais ou menos no meio da página 8 e encontro o módulo do produto de 4 menos i vezes z menos i, que é o termo que eu já queria, que é o z menos i, é o termo que eu quero, sobre z mais 1, 1 mais 1, certo? Aí eu observo o seguinte, ora, tem três números complexos aqui que aparentemente eu não quero. É o módulo de 4 menos i, o módulo de z mais 1 e o módulo de 1 mais i. Certo? Esses camaradas eles não me interessam muito não. O meu objetivo é transformar eles em número. Certo? E aí eu observo o seguinte, ora, isso aqui é um número complexo. O módulo de 4 menos i. Ora, o módulo de 4 menos i é raiz de 5. É o módulo desse número complexo. Outro número complexo que já tem o seu módulo direto é o i mais 1, que está no denominador. Ora, o módulo desse número complexo é raiz de 2. Aí eu fico essencialmente com o módulo de z menos 1, módulo de z menos i sobre o módulo de z mais 1. É? Ok. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que estimar o módulo de z mais 1, já que o z é um número complexo genérico. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que o z está indo para o i. Se o z está indo para o i, eu posso, por exemplo, pensar da seguinte forma. Eu posso pensar que o z, ele, por exemplo, ele está a uma distância menor do que meio para o i, certo? Essa distância ela deve ser escolhida por vocês de uma forma conveniente. Essa escolha é minha, claro, certo? Eu poderia ter escolhido menor do que um meio, poderia ter escolhido um quarto, um oitavo, um décimo, 1 sobre 100, tá? Mas eu vi que 1 sobre 2 já é conveniente fazer, tá? Então eu escolho z menos i suficientemente próximos e próximos 1 meio. Aí eu observo o seguinte, olha, se eu já sei que o módulo de z menos i, desculpa, tão próximos 1 meio, então posso fazer a continha, né? Na outra página, na página 9 dos exercícios, tem módulo de z mais 1 igual módulo de z menos i mais 1 mais i. Aí eu separo esses dois números complexos com a diferença deles, porque eu quero que o módulo de z mais 1 seja maior ou igual que eles, porque ele está no denominador. Tá? Agora eu tenho o seguinte, ora, o i mais 1 é um número, o 1 mais i é um número complexo, cujo módulo é raiz de 2, certo? Menos módulo de z menos i. Ora, mas eu acabei de dizer o seguinte, ora, que a minha estimativa para a distância entre o z e o i era meio, certo? Portanto, isso daqui é maior do que a raiz de 2 menos meio. E aí eu transformo isso no número real compacto, né? Que é 2 raiz de 2 menos 1 sobre 2, tirando aqui o MMC, tá? Aí o que eu faço? Agora eu pego de volta a minha expressão, obtida em 5, e aí faço a continha, né?
eu substituo o módulo de z mais 1 por 2 raiz de 2 menos 1 sobre 2, que foi a continha que eu fiz acima. E aí eu descubro um número real vezes z menos i. Pronto. Cheguei em z menos i, cheguei no módulo de z menos i. Então eu posso dizer o seguinte, que uma vez que esse número, né, o módulo de f de z menos 5i sobre i mais 1, é menor ou igual que raiz de 10 sobre 2 raiz de 2 menos 1, módulo de z menos 1, basta que eu peça que esse número aqui, ó, que ganha da função, do módulo da função menos o limite, basta que eu peça que esse número seja menor do que epsilon. Ora, mas se eu pedir que esse número seja menor do que epsilon, eu pego a raiz de 10, né, que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo, e pego o 2 raiz de 2 menos 1 que estava dividindo e passo para o outro lado multiplicando. Pronto, aí eu encontro que o módulo de z menos i é menor do que 2 raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 10 epsilon. Tá? Então eu encontrei um limitante para o módulo de z menos i. Então basta que eu faça desse rapaz, né, igual a delta. Basta que eu tome essa escolha para delta. O próximo, pessoal, seria o exercício número 5. De novo, é mais um limite para vocês fazerem por definição. Os argumentos, eles tendem a ser um tanto quanto parecidos com os do outro. Para o áudio não ficar mais comprido do que ele já está, mais longo do que ele já está, eu vou pedir para vocês, né, examinarem esse limite, tá bom? É o limite 5, o limite quando z vai para o infinito de z ao quadrado menos 1, z menos 3, e procurem entender, tá? À luz do que a gente fez no limite anterior, já que eu fiz as contas bem detalhadas e ainda tem a explicação pelo áudio, eu quero que vocês observem o que foi feito nesse último limite, tá? E eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida em alguma passagem, aí vocês me mandam a dúvida pelo WhatsApp, ou então me escreve por e-mail dizendo onde é que foi a dúvida de vocês. Ou então vocês deixam para perguntar quando a gente tiver na nossa audioconferência. O objetivo é fazer uma audioconferência pelo menos uma vez por semana usando o Google Meet, tá bom? Bons estudos a todos.